O Evangelho de Mateus, ele começa com uma preocupação de mostrar a genealogia, né? Tanto Mateus quanto Marcos mostram genealogias diferentes. Um começa a falar da genealogia de Maria e outro fala de José. E mesmo José não sendo pai de Jesus, é demonstrado que Jesus ele cumpre as profecias bíblicas, né, de que o Messias seria da raiz de Davi. Então, o texto já começa fazendo algumas revelações para o povo judeu, né, que o povo judeu possa compreender de quem eles estavam falando. Então, ali ele começa relatando algumas profecias do Antigo Testamento, onde dizia que a virgem, né, não dizia o nome de quem seria a virgem, qual a época, né, essa virgem daria à luz. Né, e ela daria à luz sendo ainda virgem. Né, era uma profecia e um milagre de Deus para mostrar como que o Messias viria ao mundo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como que o Messias faria isso? Como ele iria salvar o povo dos seus pecados? Então, os discípulos de Jesus, eles levam essa maneira de Deus de fazer essa salvação. Né? Eles proclamam como foi feito essa salvação de Deus. Eles fazem o complemento daquilo que Deus falava no Antigo Testamento. Então, demonstrando, né, que o Messias seria crucificado. E a crucificação do Messias é um escândalo para o povo judeu. É um escândalo. Chega a ser tão incrível que quando Pedro ou Paulo, acho que é Pedro, começa a pregar para o seu povo, e quando os olhos deles são abertos, eles conseguem perceber que o Messias foi crucificado, o Messias deles, as profecias, né, que eles tanto acompanhavam durante toda a vida, porque o povo judeu já nasce conhecendo as Escrituras, já nasce aprendendo as Escrituras, e quando os olhos deles foram abertos, eles perceberam que eles causaram a crucificação do seu próprio Messias. E eles entram em desespero. E agora? O que vai acontecer com a gente? De que somos dignos, né? Eu queria que eles comecem a pensar, somos dignos do inferno, somos dignos de perdição eterna, nós crucificamos o nosso próprio Messias. Então, imagina se Pedro deixasse essa história do jeito que é. Eles sabendo, mas Pedro revela que aquilo era um desígnio de Deus, que Deus quis, né, que fosse daquela forma, e começa a se entender as profecias de Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Essa profecia mostra que Deus fez a cura para o homem, né? A cura espiritual, a reaproximação, né, do homem com Deus. Aqui o erro de Adão no paraíso começa a ser modificado. O homem antes afastado de Deus passa agora a ter uma possibilidade de voltar a se encontrar com Deus. E as escrituras, elas são bem claras em demonstrar que não existe salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ela que, quando você ouve a pregação da palavra e você aceita a verdade, né, você aceita em seu coração, Deus começa a esclarecer, começa a abrir o seu entendimento para que você reconheça Cristo como único e suficiente Salvador. Antes, o homem vive totalmente numa mentalidade, como eu posso dizer, fictícia, né? Com muitos mitos, com muitas coisas baseadas naquilo que ele pensa, né? Sem fundamento algum.
E junto com as escrituras, né, você tem revelações verdadeiras sobre coisas que nenhum outro livro vai te fornecer, né? Por que vocês acham que foi escrito, por exemplo, Atos dos Apóstolos? Os apóstolos, eles relatam no livro de Atos as coisas que eles enfrentaram e que eles relatam isso para amadurecimento da igreja, para que a igreja, quando viesse passar pelaquela situação no futuro, viessem também a ter a ciência de como as coisas funcionam, né, e principalmente coisas espirituais. Um exemplo disso é quando Paulo encontra uma jovem que adivinhava as coisas, né? Ela adivinhava, ela era uma adoradora do templo, se eu não me engano, da deusa Diana, né? Ela fazia as suas revelações para apoiar essa religião. E essa mulher veio incomodando Paulo. Não foi Paulo que foi até ela, né? Não foi Paulo que foi lá, eu sou um cristão, sou homem de Deus, vou expulsar esse demônio de você. Não. Foi ela que vinha perseguindo Paulo. Ela vinha, toda vez que Paulo ia pregar, ela vinha revelando. Paulo querendo pregar em secreto naquele lugar idólatra, para não arrumar problema algum. Ele não foi lá no meio da idolatria para arrumar problema. Ele não chutou a imagem de ninguém. O comportamento dos cristãos, eles são exatamente o que nós devemos seguir hoje, né? Os cristãos da antiguidade nos mostram um comportamento a ser seguido. Então Paulo evitava o problema. Sabia que não podia pregar para romano. Então ele ia onde o Espírito Santo lhe revelava que tinha que ir, mas ele ia prudentemente. Ele não ia lá no meio da idolatria e botava o peito lá e vamos enfrentar isso aqui, não. Ou então vamos desmistificar isso aqui. Essas deusas aqui são tudo do demônio, não. Ele não fazia isso. Ele ia aos pouquinhos, às ocultas, pregando o evangelho, né? Às vezes em praça pública, quando tinha opinião, quando tinha oportunidade. Às vezes era apedrejado, né? Às vezes no meio de um povo muito fofoqueiro, que gostava de ouvir e queria só se preocupava com essas coisas, e Paulo aproveitava essa oportunidade. Então ele encontra uma jovem que adivinhava as coisas e essa jovem vinha incomodando ele sempre. Então ele notou que havia um problema, uma coisa espiritual. Então ele encontra uma jovem que adivinhava as coisas e ele expulsa, né, esse demônio dessa jovem e ela parou de adivinhar as coisas. Isso relata uma coisa que pode acontecer nos dias de hoje. Pessoas que adivinham as coisas, até acertam certas profecias, mas sua inspiração não é de Deus. Então, os Atos dos Apóstolos, relatos bíblicos, servem para a gente ter esse tipo de comportamento e atitude no momento adequado, né? Outra questão é achar que não tem consequência as pregações da palavra de Deus. Observamos que nesse mesmo texto, Paulo sofre certas consequências. Ele sabia que ele estava enfrentando ali o trono de Satanás, né? Um local totalmente repleto de idolatria. Então, por conta dessa expulsão de demônios, dessa expulsão de demônio, ele acabou levando uma surra, né? Porque alguns homens ganhavam dinheiro fazendo nifes dessa deusa Diana, né, através dessas profecias dessa jovem. Então, se ela não adivinhava mais nada, ela não podia mais gerar lucro para ele. Então, Paulo, ele começa a sofrer a perseguição por conta do evangelho sendo colocado ali. Lógico que o mal está por trás de toda essa influência, né, desse sistema. Então, ser cristão é também sofrer consequências, passar por situações e, às vezes, até ser levado à morte, né, por conta disso. Só que Deus tinha um propósito naquela cidade e muitas vezes você vê na Bíblia o Espírito Santo ali de Deus revelando que Paulo tinha que pregar com ousadia, que nenhum dano iria ser lhe causado à sua vida, mas haveria consequências, né, de luta, às vezes apedrejamento, mas a sua vida seria preservada. Então, aí eu quero entender onde se encaixa esse evangelho tosco que os outros pregam aí, de você ir para a igreja para conseguir carro, casa, prosperidade. Esse evangelho medíocre. Era para as pessoas que estão buscando esse entendimento, mas elas vão para a igreja como se fosse uma barganhando com Deus. Aí o que acontece? Elas não ouvem a nossa orientação, a gente que conhece um pouco melhor a palavra,
elas ficam reféns desses pregadores e passam a vida toda servindo ao trono de Satanás. Porque é isso que elas fazem quando elas levam dízimos e ofertas para esses charlatões. Porque se você não tiver cliente nesse meio, se os pastores não tiver pessoas para sustentar a obra deles, o que eles vão fazer? Eles não vão conseguir se levantar. Aí, quando esses caras se levantam, eles compram canais de televisão, eles se unem à política e se tornam os mais malditos de um país. Por quê? Porque os caras, conhecendo a palavra, rejeitando a palavra, né, eles fizeram do evangelho comércio. E isso Jesus falou que iria acontecer. Isso farão comércio de vós com palavras persuasivas. No final dos tempos, isso iria acontecer. Então vocês estão aí sustentando as obras do mal, esses caras se unem a mais outras pessoas ruins, né? Porque se um cara consegue extorquir dinheiro de pessoas pobres, utilizando a fé, ele está com a alma totalmente perdida, sabe? Eu acho que nem às vezes o bandido tem coragem de fazer isso. E aí vem os ais, ai de quem pelo qual vem os escândalos, né? Uma coisa é você cometer pecado e você trazer a consequência só para a sua vida. Outra coisa é você contaminar a fé de muitas pessoas. Esses cristãos que estão perdendo tempo sustentando isso, esse projeto maligno de certas igrejas, que às vezes eles fazem até obras sociais para dizer que estão fazendo alguma coisa de bom, para os crentes ficarem se apoiando nisso. Não, mas pelo menos ajuda. Pô, se a gente for parar para pensar nisso, a gente vai pensar em outras religiões que fazem o mesmo. Tem muitas outras religiões que também fazem obra social, mas incute na mente da sociedade um monte de heresias, um monte de problemas espirituais. Então os crentes têm que ter a ousadia de enfrentar isso. Eles têm que ter a ousadia de entender o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus. O que eu tenho que sustentar, o que eu não tenho que sustentar. Paulo diz que esses são impuros na fé, cara. O povo da igreja não consegue entender isso. Impuro na fé é aquele que diz que é cristão, mas ele faz tudo de errado no evangelho. Ele pega o evangelho e faz comércio dele. Ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. Ele transforma o cristianismo em uma negociação. Eles fazem negociações políticas dentro da igreja. Eles botam políticos para ganharem votos dentro da igreja. Eles manipulam a igreja para poder votar no candidato que eles querem, porque eles têm objetivos maiores, pessoais. E o evangelho não pode ser isso. E vocês ficam aí sustentando. Então, se há um responsável por tudo que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, são os cristãos. Se há um responsável em tudo isso, são os cristãos que não conseguem entender a própria escritura que traz debaixo do sovaco. O cara traz a Bíblia todo dia debaixo do sovaco, mas ele não consegue entender o que está escrito ali. É essa a revolta. E muitos pregadores não vão aceitar isso.